de agora na Cultural FM. Caminhos da Inclusão. Cultural. Bom dia, queridos ouvintes, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Caminhos da Inclusão. Aqui pela Rádio Cultural FM de Torres. Hoje temos o prazer de receber duas convidadas da PAI de Paço de Torres, a assistente social Manuela Silveira Maia e a coordenadora pedagógica Luciana Laguna. Elas vêm nos apresentar o projeto Meu Lugar em Todos os Lugares. Uma belíssima iniciativa, gurias. Eu estava lendo o projeto de vocês ontem, muito bom, bem organizado, desenvolvimento planejado mês a mês, né, com as estratégias e tudo mais. A gente vai falar bastante sobre isso. Eu quero deixar para vocês aqui o nosso agradecimento já e dizer que vocês são muito bem-vindas conosco. A Manuela, se vocês lembram, já estava aqui conosco, né? Foi uns programas atrás. E a Luciana já tinha vindo como acompanhante, né, numa outra ocasião, então está estreando hoje. A Manuela está nervosa. Deixa eu não falar então. Já que ela está estreando. A estreia só olhar, assistir. Lu, quanto tempo tu trabalha na PAI do Paço de Torres? Na verdade, a PAI do Paço de Torres eu iniciei o ano passado, em julho do ano passado, né? Mas eu sou uma paiana aí desde 97. Sou uma professora aposentada do Estado, né? Da Fundação Catarinense. E eu venho, né? Após o ano passado, após 4 anos já em casa, já aposentada, e recebi, né? Um convite, na verdade, assim, foi me falado que havia uma vaga e eu já me senti mais à vontade de voltar a atuar novamente, porque quem está no meio e gosta, quer sempre voltar, né? Sente falta daquilo. Então, eu voltei, na verdade, no ano passado, estamos ali na frente do apoio pedagógico. Muito obrigada. E a Manu já tem se apresentado para vocês. Se quiser dizer alguma palavra, alguma coisa para os ouvintes. Então, para quem ainda não estava naquele dia, né? Então, eu sou a Manu, sou assistente social da PAI de Paço de Torres e também da PAI de Santa Rosa. E vim hoje, então, apresentar esse projeto aí com todo o carinho que tem todo o meu coração para você. Manu, vamos começar por ti. Pode nos contar como surgiu a ideia do projeto Meu Lugar em Todos os Lugares? O que acontece? Esse projeto, na verdade, ele iniciou na PAI de Santa Rosa do Sul, onde eu trabalho também, né? Juntamente com a psicóloga, né? A ideia a partir dela, da gente criar esse projeto, né, com os nossos alunos, e tamanho foi o sucesso e a efetividade, né, desse trabalho, que eu trouxe ele para a PAI de Paço de Torres para desenvolver com os nossos alunos. A necessidade, né, de fazer esse projeto, realizar esse projeto, foi das rodas de conversas que nós temos, né, sempre com os alunos, e quando questionando o que eles costumavam fazer nas suas atividades, né, de vida diária, a maioria não fazia nada. Não secava a louça, não tirava o prato da mesa, não arrumava o seu quarto, não sabia como dobrar uma roupa, coisas simples. Escovar os dentes, fazer uma higiene completa. Então, com esse levantamento dos nossos alunos, a gente viu a necessidade de criar um projeto, né? Que é um projeto que o nome dele é Meu Lugar em Todos os Lugares, né? Que significa que o lugar deles é estar onde eles querem estar, só que para isso eles precisam ter uma autonomia, uma independência, né? Então, esse projeto foi criado pensando nisso. Fazer as atividades, através das atividades da vida diária, com que eles criassem mais independência. Então, pensou nesse projeto. E esse projeto da PAI do Paço começou esse ano. E daí, esse ano, nós, no início do ano, né, dentro do planejamento pedagógico, nós inserimos esse projeto, que vai ser trabalhado durante todo o ano. Muito bem, muito obrigada.
Luciana, como que foi o processo de planejamento e organização dentro da Pai do Passo? A Luciana trouxe essa questão da vivência dela já em Santa Rosa, né, do Sul, mas foi feita alguma adaptação no projeto de lá para cá, a partir, né, de como que vocês se organizaram? Na verdade, então, a Manu e a Joana vieram com essa proposta, né, a Manu trazendo este modelo. E foi no primeiro encontro do ano letivo com os professores, né? A gente convidou elas para participar junto com a gente. E também pensou se trabalha planejamento, planos, né, de trabalho, projetos, mas esse projeto, ele envolve a instituição toda. Então, todas as turmas, acontece este projeto com eles, né? E é trabalhado apenas projetos mais voltados para a turma em si, conforme a necessidade, né, e da turma ali. Mas esse projeto, ele é um projeto global, que envolve a PAI toda, né? Então, a partir dali, daquele momento, aquele encontro que nós tivemos, naquele primeiro encontro, a Manu e a Joana, né, psicóloga, sentamos juntas, e foi pensado, claro, a Manu trouxe mais muitas coisas, muitas atividades dentro, conforme da realidade da PAI, né? Porque cada PAI tem a sua demanda, a sua realidade, né? Então, assim, foi planejado dentro, né, na expectativa para que alcançassem os nossos educandos, né? No primeiro momento desse projeto, né, a gente fez esse levantamento com a equipe pedagógica, né? Apresentamos para ela essa necessidade de construir, que o principal objetivo do nosso projeto, o que é? É construir com eles autonomia, empoderamento, né? E desmistificar essa questão de que por eles serem pessoas com deficiências, eles não têm capacidade e que em alguns lugares não é adequado que eles estejam. Então, é isso que a gente quer eliminar, né? Sim. Que não é fácil, mas então foi esse o levantamento que nós levamos para a equipe pedagógica, né? E como é uma equipe que é muito parceira, uma equipe que aceita, né, os projetos muito bem, elas gostaram muito dessa ideia, então, no segundo momento, foi feita a adaptação para a realidade da nossa PAI, que cada PAI tem a sua realidade, né? Eu trouxe o projeto, mas nós adequamos para a realidade dos nossos alunos e das nossas famílias. Sim. E quais são os principais objetivos do projeto que vocês esperam alcançar? Tu já trouxe, deu uma pincelada nessa questão da autonomia. Da autonomia, mas o projeto como do empoderamento deles saberem, né, que eles são capazes, né, deles se sentirem mais confiantes para fazer as coisas, para eles se sentirem confiantes em sair de casa, ir num supermercado, ir numa farmácia, para eles sentirem confiança quando o familiar vai num restaurante, que muitos não têm esse acesso, a família vai e eles não vão, mas que eles saibam se comportar, claro, tudo dentro, né, das habilidades deles, das condições deles, mas que eles consigam se comportar, que eles saibam onde ir, o que fazer, né, se direcionar. Então, e as atividades da vida diária deles, como tomar um banho, ser mais independente na hora do banho, na hora da higiene, saber onde coloca o shampoo, que passa condicionador, são coisas simples, né? Simples, mas que muitos, no dia a dia, a família acaba fazendo, sim, né? E eles ficam ali só como espectadores, né, das suas vidas, não fazem. Porque nós temos, assim, que muito acontece com a nossa PAI, né? Com todas as PAIs, eu tenho bastante experiência nisso, é que eles entram em processo de envelhecimento. E acontece que, como a Manu disse, dessa independência deles. Porque muitos, né, alguns dos pais falecem, a mãe, que era responsável por ele, de estar fazendo. Então, a gente tem essa preocupação, né, de ele entender que é possível ele fazer. Mostrar a este educando, a este aluno, que ele tem condições, porque amanhã, né, hoje ou amanhã ou mais tarde, ele vai poder, né, pode acontecer dele ficar sozinho, né? Ou depender de algum cuidador que não vai ter a mesma visão, o mesmo olhar, a mesma paciência, né? De estar fazendo. Então, são coisas que eles podem estar fazendo por eles mesmos, né? Para futuramente eles entender que eles podem fazer sozinhos. E facilitar, alguém, né? Facilitar a convivência, né, com essas pessoas futuras que eles terão, né? Até porque, lendo o projeto de vocês, para mim ficou assim em evidência que o foco é trabalhar com os estudantes adultos, né? Isso. Com eles
a Primeiro, prioridade é ter com prioridade, eles, isso. justamente por causa dessa questão, né? Isso. De que um adulto pode sim ir à farmácia sozinho, né? Isso, Ou ao mercado. isso. Então, eu entendi assim, dentro É, desse mas- sentido, por isso que vocês exatamente. trazem essa questão, que uma criança a gente não vai estar orientando, Aham. talvez, a fazer isso, mas vocês Aham. estão se Sim. direcionando ao público adulto da Isso. PAI, né? Isso é na importante verdade, são frisar. turmas, né? São turmas, não. Tem turmas que é chamada de estimulação precoce, que não faz parte desse mesmo currículo, né? É, que a Lucinha Turma de falou no AE, outro né? programa. Isso que são turmas que estão sob Isso daí orientação existem da outros Lucinha, projetos, né? né? Que são outros Sim, projetos, como tu sim. disse. Então, este é voltado para turmas que é SAI, CEVIL, Serviço de Convivência, que é em processo de envelhecimento, que necessitam dessa orientação, né? Dessa autonomia, dessa independência. Sim, muito importante isso, nossa. A gente vê que eles têm um potencial grande, né? Que podem estar, sim, Isso. atuando, né? Dessa Sim. forma, então só precisa desses pequenos Isso. avanços, né? Na E às vezes, aprendizagem. pela superproteção da família, né, eles acabam não conseguindo desenvolver, Sim, porque a família entrega tudo muito pronto, né? sim. Ou pela pressa do dia a dia, ou com medo que eles se machuquem, ou que não vão conseguir fazer direito. Então, é isso que a gente quer mostrar para a Sim. família, né? Tanto que a primeira, depois da equipe pedagógica, antes de iniciar o projeto, a gente fez o atendimento, o grande grupo, né? A reunião com os pais, né? Apresentando o projeto, todas as atividades que seriam realizadas, né? Para que eles também dessem seguimento em casa, né? E deixassem eles dentro das condições fazerem, né? Sim. Então, a atividade que nós desenvolvemos no mês, nós vamos mandar para casa os vídeos, mandar o que a gente combinou para que eles dão seguimento em casa. Sim, para dar Para continuidade, dar continuidade, né? aham. Sim. E como que o projeto tem sido executado no dia a dia com os estudantes da PAI? Vocês poderiam explicar um pouquinho das atividades desenvolvidas? Já deu uma pincelada agora que ele tem um cronograma, vídeos. né? O Sim. projeto ele tem um cronograma, então ele é realizado uma vez por mês. Então, o primeiro encontro foi com os pais, conforme eu te disse. O segundo encontro já foi realizado. O segundo encontro, o que foi? A importância da higiene, né? De fazer uma boa higiene. Então, foi apresentado para eles todos os produtos de higiene que a gente conhece, higiene pessoal, né? Desodorante, shampoo, condicionador, todos. Alguns né, relataram que tinham acesso em casa, outros não. Mas o básico, né? Sabonete, shampoo, todos tinham acesso. Então, foi apresentado isso. Depois foi feita uma simulação de um banho correto, né? Tanto para homens quanto para mulheres. E depois a gente fez uma simulação de um quarto, porque todas as atividades, primeiro, elas serão simuladas na instituição, para que a gente maneje, né, eles como tem que ser feito, orientando, né? Então, nós simulamos um quarto, né? Levamos roupa de cama, lençol, tudo que tem dentro que fica numa cama, e de um roupeiro. E colocamos as roupas todas misturadas, inverno, verão, manga curta, manga longa, e começamos também a questionar isso com eles. O que é essa roupa aqui? Vocês usam no verão? Vocês usam essa roupa no inverno? Então, feito isso, eles foram lá organizar o roupeiro, o que era de cabide, o que eles têm que deixar dobradinho. Depois eles foram arrumar a cama. Então, foi feito no primeiro encontro foi feito isso, que é a higiene, né? E a organização do quarto deles. E o combinado seguinte foi que, então, antes de vir para a escola, eles têm que deixar a cama arrumada, né? O quarto deles arrumado, porque a maioria conseguiu fazer isso muito bem. Então, as famílias ficaram até emocionadas porque achavam que eles não conseguiriam, mas a maioria conseguiu arrumar a sua cama, então ficou muito lindo. E arrumar o seu roupeiro. Quando a mãe lá recolher a roupa, já dobra e já guarda no seu roupeiro a sua roupa. Então, esse foi o combinado desse mês. Significativo Isso. demais. E tomar e a higiene, como tem que ser tomada, a higiene realmente feita a higiene. E tu questionou sobre as atividades diariamente na PAI. Então, isso aconteceu, né, num dia específico, mas diariamente isso acontece. Por quê? Porque os nossos alunos, eles têm que ser lembrados diariamente dessas coisas. Então, eles têm que ser orientados. Há muitos, né, que nem diz, é um trabalho que é repetitivo, por quê? Porque há necessidade de fazer isso, né, devido à deficiência, ou algum assim que ele tem, para eles entenderem. Mas assim, a gente já está tendo uma resposta muito legal. Então, assim, ela acontece em todas essas salas, né? Já está acontecendo, os professores, a orientação e os alunos estão fazendo. E como, assim, a gente já teve resposta, agora, essa semana já está tendo resposta em questões, assim, de cuidados pessoais, de higiene corporal,
higiene bucal, de vestimenta, né, de vida assim com a roupa assim adequada, porque eles de perceber que tá calor, eu tenho que tirar a blusa de manga comprida ou casaco, né? Ou tá frio, eu tenho que vestir. Então assim, ó. Mas isso diariamente também os professores dão continuidade desse trabalho em várias atividades diferentes em cada sala, né? Conforme porque como está no projeto está no plano, né, do pedagógico também, então vai ser trabalhado isso durante todo o ano com eles, né? Essa afirmação do que eles têm que fazer através das atividades. Mas eu acho muito significativo que vai ao encontro do que tu disse anteriormente, que é o caso das famílias, às vezes, não se sentirem seguras, né? E isso fortalece para elas o fato de que se elas acreditarem e derem um pouquinho mais de espaço, né? Elas vão ter um bom retorno. Então, é bom para a autonomia do estudante, mas para a convivência familiar dele também. Né? Com então, certeza. É muito significativo, lindo, nossa. E é o resultado de um trabalho, né? Isso é a resposta, é o resultado do trabalho nosso na paz dentro da casa. Que vai reverberando lá, né? Vai abrilhantando aquele espaço. E vai aliviando os pais, né? Porque vão vendo que quanto mais os pais derem abertura para eles irem fazendo, mais eles vão pegando a prática e vão aperfeiçoando. É uma liberdade para o estudante também de pensamento e de inseguranças para os pais, que se sentem livres daquela preocupação. O pai começa a família, né? Vamos ser a família, né? Porque como existe, nós temos educandos que não têm pai nem mãe, outros são cuidados por avós, por tios, por tia, enfim, mas essa família, né, vai acreditando o potencial desta pessoa, né? Deste aluno. Isso que é o importante. Né? E sabemos que o projeto prevê, a gente estava falando sobre ações fora da instituição, né? E pelo que vocês estão dizendo, na família isso já tem sido bem evidenciado. Vocês têm algum relato, alguma experiência assim, para trazer desse contato com os espaços públicos e com a comunidade em geral? Ou ainda a gente não chegou nessa parte do projeto? Nós não chegamos nessa parte. Mas tem planejado Tem planejado. Nos últimos encontros serão, daí nós vamos sair para a comunidade, nós vamos nas farmácias, nós vamos no supermercado, né, para eles fazerem as compras, nós vamos no restaurante. Então, a primeira etapa é simulada toda na escola, como eu falei, mas a segunda etapa, eles vão para a rua, né, como a gente diz, para colocar em prática. A saída de campo, que a gente chama. Porque, pelo que eu entendi no projeto de vocês estão fazendo os núcleos, primeiro o núcleo familiar, daí expandindo aos poucos, né? Porque a gente precisa ter a confiança da família, né? Né? Aí esse acreditar da família para depois a gente expandir para a comunidade. Mas está no projeto, gente, é muito bacana. Eu estou perguntando assim, meio que já para poder levantar essa questão, né? Porque o objetivo também é, além da autonomia no meio familiar, poder estar assim, atuando na comunidade. Com certeza. Né? E a receptividade das famílias tem sido muito boas, né? Vocês estão trazendo isso. As mudanças no comportamento. Teria, assim, algum relato que vocês pudessem nos trazer? Você já trouxe ali de alguns pais que se emocionaram, que disseram. Tem algum estudante que manifestou, assim, também esse reconhecimento de se entender nesse processo? Que trouxe, assim, alguma contribuição nesse sentido? Eu acho que foi segunda-feira, agora dessa semana ainda, eu cheguei na sala e a professora me chamou na turma, né, da manhã do Civil, para que eles queriam, né, falar sobre a parte de higiene, do cuidado de como eles estavam com a autoestima elevada. Eles mesmos então fizeram um relato, olha, hoje viemos assim, olha, tá vendo como eu estou cheiroso? Olha a minha roupa, como eu estou bonita, as meninas pintadas, sabe, com a autoestima bem elevada, assim. Então isso já é que nem nós, a gente quer atingir família e sociedade, mas em primeiro lugar este aluno, né? Ele se amar, se entender, se gostar e ver que, né, que ele é bonito, que ele pode ser uma pessoa que as pessoas, ele vai criar elos de amizade, né? E para isso ele tem que estar bem com ele mesmo, né? Então, vocês me chamaram na sala e a professora disse, olha, estão de parabéns, eles querem relatar. Então, assim, a gente já está tendo resultado positivo. Tanto das famílias quanto deles tomando consciência disso, né? Porque também vendo a família em casa, dando esse espaço, eles se fortalecem, né? Isso mesmo. Porque a gente, no início do projeto, quando a gente teve a primeira conversa, né, nós falamos, né? Gente, vocês não... O lugar porque a PAI é onde o lugar que eles amam estar, né?
E eu disse, um lugar tão importante para você não pode só levantar os da manhã, por exemplo, né? Só levantar, pegar a mochila e entrar para a van para vir para a escola. Vocês têm que levantar antes, vocês têm que tomar banho, deixar a roupa de vocês separadinha, cheirosa, colocar desodorante, batom, pentear o cabelo. Tem todo esse processo que vocês têm que fazer antes de entrar para a van. Não é só subir na van e vir de qualquer jeito, num lugar tão importante. Então, isso eu acho que entrou muito, sabe? Impactou eles, e a gente está vendo o quanto eles estão vindo, né, Lu, de modo diferente, então, né? Nossa, muito, muito legal, assim. E quanto mais eles se arrumam, mais eles ficam empoderados, mais confiantes do que já querem saber qual é a próxima proposta para eles fazerem. E para pensar, assim, que é a base de tudo para que eles possam depois estar indo lá frente, como você disse, numa farmácia, no supermercado, no restaurante, né? Exatamente. Porque é como diz ali, né? O tema é meu lugar é em todo lugar. Mas assim, para mim estar num lugar, eu preciso que as pessoas me aceitem neste lugar. Mas eu, em primeiro lugar, tenho que mostrar que eu me aceitando. Então eu tenho que levar este aluno a entender esse processo, que é um processo difícil, né? Porque nós sabemos, porque com deficiência, né? A gente sabe. Mas é por isso que ele é lento, mas progressivo, e que vai acontecer, que já está, né, acontecendo. Então, a gente fica muito feliz, eu fico muito feliz, porque quando começa a ter os resultados assim, de ver ele bem e feliz, né? Sim. Que o nosso sucesso é ver o aluno estar... Assim, a intenção de vocês, o cuidado, o planejamento de vocês. Que o sucesso é ver eles assim, né, bem feliz. Muito bacana, nossa, importantíssimo isso. E como que vocês veem a importância de iniciativas como essa que vocês estão tendo na PAI do Passo de Torres, né, para a efetivação da inclusão social, de fato, né, porque é um projeto muito, muito relevante, né, para a gente pensar. Esse projeto, ele começou, foi na PAI de Santa Rosa, então daí nós fizemos para a nossa PAI. Agora, o impacto para... Qual é a pergunta mesmo? Essa daqui. Deixa eu ver se é só a mesma que eu estou pensando. Assim. Ah, tá. Tu quer falar em relação de levar isso para outras instituições? Também. Então é isso que eu e a Lu estava conversando, se a gente já havia entendido. Ele já vem de uma outra PAI, né? Que é a PAI de Santa Rosa do Sul. Tá dando muito certo na PAI de Passo de Torres. Agora, levar isso para as outras instituições, daí eu acho que cada instituição tem o seu manejo, né? Com a sua realidade. Daí a gente lá ofertar esse projeto, eu penso que isso não, mas quem quiser nos procurar, né, para ajudar, ou qualquer outra montar um projeto assim. Qualquer outra instituição que tenha interesse, a gente está de portas abertas para ajudar, para orientar. Até por meio do programa podem tomar conhecimento, né, do projeto de vocês. Porque esse projeto ele aconteceu sob orientação da assistente social lá em Santa Rosa, que é a Manu, né? E vendo como ele deu certo, ela trouxe como sugestão para nós, mas ela atua aqui dentro também da PAI do Passo, né? Quando a gente, como tu disse, se alguém assistir ou, né, alguém ouvir e dizer, tá acontecendo isso, tá legal, quiser a ideia ou o projeto, não tem por que a gente não passar para essas pessoas, né, para alguma instituição. A gente quer que dê certo, né? Tudo que dá certo é tão bom, né? Tem que ser expandir, né? Vamos expandir, mas depende de cada instituição, do desejo ou da necessidade, né? Sim. E eu vejo, assim, para a questão da sociedade como um todo, é um passo à frente, porque a gente já conversou várias vezes aqui, quando você veio, você falou sobre o BPC, né? É um direito do estudante, né? Da pessoa com deficiência, do idoso e tudo mais. Só que, às vezes, parece que os projetos, eles não estão tão alinhados com as necessidades que os estudantes também têm fora da escola, né? E eu acho que esse é o grande diferencial do projeto de vocês, porque ele viabiliza o estudante fora do contexto escolar, né? E acho que isso é o mais relevante que a gente trabalha tratando só das questões que tem de aprendizagem formal, vamos dizer, de escola, né? Não, nós trabalhamos com o currículo funcional natural. O que é o currículo funcional natural? Não é o português, a matemática, é tudo que faz parte da vida dele no dia a dia, né? Que é chamada atividade da vida diária, né? E que ele vivencia. Então, assim, o que acontece na PAI, na escola e na sociedade. Então, o que faz função para ele, que é a necessidade natural, porque faz parte do meio ambiente que ele vive. Então, o foco das APAIs, nossa PAI, é trabalhar essa função, currículo funcional natural, que tem a função para ele, que é
essa parte que a gente trabalha muito, que está dentro do projeto, aqui, que ele, na verdade, ele está todo dentro desse currículo, né? Sim. Todo dessa necessidade, que são coisas funcionais do dia a dia, da funcionalidade do educando, dessa família, né? Sim. Básicas, mas necessárias, Sim, né? Que ele precisa, né? Que faz parte, ele indo num ambiente fora, né? Numa festa, ou que seja, numa farmácia, ou num posto de saúde, enfim. Ele saber se comportar, ou ele saber qual é, né? De ter a habilidade de se expressar, né? Então, são funções necessárias para ele, né? Isso, porque como a Lu falou e como tu falaste também, né, sobre o BPC, às vezes ter o benefício condiciona muito, sabe, a pessoa com deficiência, rotula aquela pessoa com deficiência de que ela não tem capacidade de fazer mais nada, pois ela tem benefício. E às vezes, por medo de perder o benefício, condiciona essa pessoa dela fazer outra coisa, dela estar inserida, né? Condicionada a esse benefício. Então, é isso que a gente quer mudar. Ela pode ter o benefício e ela pode ser autônoma, ela pode ser independente, ela pode participar da sociedade, ela pode se divertir, né? Ela pode sair, ela é um adulto, é um jovem, é um adolescente com necessidades de adultos, jovens e adolescentes, né? E que pode tomar banho sozinho, que não vai perder o benefício, eu sempre brinco, pode ir no restaurante, que não vai perder o benefício porque está socializando, está tendo momentos de lazer, né? Se então, tiver desejo de ter um trabalho também pode, isso que nós queremos mudar, né? Esse projeto vem também pensando nisso, para a gente não condicionar os nossos alunos por conta do benefício, né? E deixar eles totalmente incapacitados para que esse benefício não se perca. Não, ele pode ter o benefício e pode ser uma pessoa feliz, eu digo, né? E atuante, participar, atuante. É verdade. Quando eu li o projeto de vocês, me lembrei daquele outro encontro, né? E o que me veio à mente foi isso, sabe? É por isso que quando eu perguntei, falei ali sobre essa questão do impacto que tem, o impacto, ele é grande, muito grande. E por isso que, quando eu perguntei assim, daqui a pouco outras instituições também podem estar fazendo uso disso, que é justamente isso. Eu vejo, assim, como um projeto libertador, né? Isso, tanto e a gente não sabe se outros espaços têm ou não tem, isso. Mas quando eu li o projeto de vocês, eu fiquei encantada nesse sentido, sabe? Mas estamos abertos para quem quiser a nossa ajuda. Sim, nossa, gente, é inspiração, né? Me diz uma coisa, vocês falaram agora que o primeiro passo foi a questão da higiene, né? Qual que seria o segundo passo no projeto de vocês ali? Tem um cronograma, se tu puder falar. O segundo encontro vai ser... É sobre o mercado, né? É sobre o mercado. Então, esse aqui é sobre compras e a noção do dinheiro. Então, nós vamos simular um supermercado, né? Vai ter carrinho de compra, vai ter cesta, vai ter balança, vai ter o caixa, vai ter os dinheiro. Claro, a gente faz os dinheiros, né? Mas vai ter dinheiro, vai ter moeda, vai ter o caixa, vai ter o atendente da padaria, vai ter o atendente da fruteira, vai ter as prateleiras com o nome dos alimentos e o valor. Então, a equipe toda, tudo demais. A equipe toda se envolve, porque cada professora vai ter sua função, né? E outros vão auxiliar nas compras, e eles vão passar no caixa, eles vão ter troco, vai ser cartão de crédito, vai ser Pix, então é um supermercado que vai ser simulado. Gente, isso é muito bacana. Fica muito lindo. Na prática, fica muito lindo acontecendo. Sim. Porque eles se envolvem, eles gostam, ele olha o preço, eles escolhem o produto que eles querem. Então, a gente pega um pouco de coisa que já tem lá no nosso depósito da cozinha, montamos o mercado, levamos fruta, levamos verdura. Então, fica muito lindo. Para depois, quando eles forem no supermercado, que daí nós temos as compras que a gente faz mensal, quando for lá no final, as nossas compras, eles que vão lá fazer com auxílio. Eu te ouvindo agora aqui, não consigo resistir o desejo de perguntar uma coisa. Será que no mês que vem, quando vocês fizerem, se vocês pudessem, sei lá, fazer um vídeo desse momento, e aí também vir aqui no programa, o Gilmar tem como postar o vídeo aqui ao vivo para gente, para mostrar para as pessoas, porque eu acho isso, assim, de outro mundo, de tão maravilhoso. Vocês, toda a dedicação do corpo docente, da parte pedagógica, de construir esse cenário, né, esse ambiente
Parece, me lembra um pouco assim, os programas de televisão, que vocês montam todo um cenário, né? É montado todo um cenário. Pensa! Como um supermercado. Vai ter a data, que né, dia 22 de maio. 22 de maio. Aí a gente podia E marcar para depois que vocês fizerem, né? Pode falar, Luciana. Não, até assim, eu queria lembrar que os professores já estão em sala de aula, já trazendo essas questões, o valor monetário ali, para eles já entenderem, assim, já estão simulando um mini mercado, estão já trabalhando com isso. Então, assim, sempre os professores antecipam para eles também chegar no dia, né, se entenderem inserido ali naquele lugar, naquele local, porque eles vão se sentir melhores, vão participar com mais vontade, com alegria também, porque eles, né, quando eles entendem, eles gostam, eles, né, tu chama, ele sempre tem aquele, eu quero ir aí. Então, assim, eles se sentem estimulados, né? Mas os professores é uma parceria muito boa, né? E estão aplicando já em sala, porque quando vocês construírem todo esse aparato visual e de vivência, eles vão estar preparados. Com certeza. E aí, colocar a mão na massa vai ser, tipo, viver a experiência que depois eles vão poder vivenciar lá fora, né, da escola. Fantástico, meu Deus do céu. Então, assim, sobre o projeto, só para falar um pouquinho mais, que eu acho que é divino, assim, gente. Mês a mês as gurias têm o planejamento, vai até o mês de novembro, né, gurias? Que eu me lembro que eu li. E aí, dezembro, então, como já é final do ano letivo, já se encerra o ano, né? Isso. O ano que vem, vocês estão pensando em dar continuidade ao projeto, estender? Que é um projeto... já tem alguma coisa pensada sobre isso, né? Provavelmente, e por experiência da Pai de Santa Rosa, esse ano nós continuamos o projeto, né? Nós fizemos um outro projeto, né? Que esse ano a gente vai trabalhar um outro projeto, mas esse projeto aqui, ele continua. Então, a cada mês a gente faz encontros, né? Reafirmando aquilo que nós trabalhamos no ano passado, vendo se estão colocando em prática, se não estão, pedimos vídeos para as famílias. Então, a gente dá uma continuidade para que ele não morra, né? Para que não pare. Reforçamos a higiene, perguntamos para a família se eles estão fazendo em casa, continuam fazendo em casa. Então, é um projeto que, na verdade, ele vai começar e encerrar em novembro, mas vai iniciar o ano que vem de novo e todos os dias, porque, como a Lu disse, isso é uma repetição que tem que ser feita. Então, é um projeto permanente da PAI já. Porque daí a gente também quer saber, né, entender toda, né, dessa parte de higiene já também, assim, mas... Fora isso, né? De saber se eles estão indo mesmo ao supermercado quando a mãe pede, a família, né? Porque muitas vezes são compras pequenas que alguém alguém poderia fazer, vamos dizer, e eles acabam deixando de lado esse aluno, né? Esse filho, essa pessoa. E é necessário, né? De pedir, de ter esse comando. Para isso, o projeto ele vai ter o resultado, mas se acontecer lá dessa maneira. Então, por isso que a gente precisa dar uma continuidade para estar vendo se as famílias estão mesmo fazendo. Né? Indo numa farmácia buscar comprar um remédio, né? Como é que está essa saída aí? Como está se comportando quando vai ao restaurante almoçar? Então, se está acontecendo, nós precisamos dar continuidade, talvez de maneiras diferentes, não utilizando na prática, os mesmos recursos, mas reforçando. Até porque daqui a pouco, ano que vem, também vão ter estudantes novos na turma que precisam vivenciar isso, né? Então, é muito significativo, nossa. E que maravilha saber que vocês já estão pensando, inclusive, em dar uma continuidade, pensando, né, num outro projeto. Eu acho que quando a gente trabalha com projetos pedagógicos, a aprendizagem, ela tem mais sentido, né? Tu tem foco, né? Sim. É um foco. E o trabalho de vocês, que já várias vezes vocês vieram e me trouxeram aqui a experiência, dá para ver mesmo, ele é multidisciplinar, né? Quando tem esse engajamento de várias áreas do conhecimento também, não fica fechado, né? Fica ao alcance de todos, né? Exatamente. Então, é muito importante. Bom, Manuela, Luciana, muito obrigada pela presença de vocês. Eu adoro sempre quando vocês vêm aqui, às vezes até eu me controlo, porque eu falo um pouquinho bastante, mas eu fico muito feliz de poder compartilhar, que vocês venham aqui e compartilhem conosco, né, o trabalho tão inspirador de vocês com os ouvintes, com os internautas, né, as pessoas que nos acompanham. E o espaço, já disse, reitero agora, está sempre aberto, né, para que vocês deixem
a essência de vocês, todo o trabalho maravilhoso, e que a gente possa, depois do dia 22 de maio, vivenciar, talvez, Certo. se vocês conseguirem fazer uma filmagem, Sim. vocês vêm no próximo programa e a gente mostra também. Deixa eu ver aqui, a Pai de Passo de Torres, ligada na Cultural FM, veio mensagem, Teles Pereira e Pousada Loca. Siloca, é a letra do Gilmar, fiquei na dúvida, mas é Siloca. Eu sou a proprietária, eu e o Leonardo. Muito obrigada, Fazer a gente. propaganda do programa. Guria, se vocês quiserem deixar uma mensagem final agora para os nossos ouvintes da comunidade, sintam-se à vontade. Bom, eu quero, em nome da PAI, então, agradecer esse momento, que eu acho muito importante, esses encontros aqui que são realizados com vocês, né? Porque é um momento de nós termos voz para falar, né? E defender as pessoas com deficiência, defender que, eu sempre defendo isso, né? E vou defender sempre, que eles têm capacidade, né? E que eles precisam, e que a sociedade precisa acreditar nisso, mas primeiramente a família, então é esse trabalho que a gente desenvolve, e quanto aqui é importante para a gente poder falar, né, do que nós desenvolvemos na PAI, e o quanto isso é significativo e dá efetividade. Então, muito obrigado por esse espaço, muito obrigado por nos atender. As portas da PAI estão abertas, se tu quiser um dia ver também o nosso... ou um dia de atividade do projeto, se tu quiseres ir lá para ver como é que Talvez no dia 22, fique à vontade, será muito bem-vinda. Aí, Gilmar, nós Dá para fazer a filmagem direto lá. Não precisava pode. de E daí vocês vão vivenciar o que é o mundo mágico, que é a PAI. Nossa, vamos sim. E estamos abertos também para quem quiser, né, esse projeto, que quiser ajuda, auxílio, quer colocar na sua instituição, nós estamos aí. Sim. Muito obrigada. Luciana? Então, também em nome de toda a equipe pedagógica, né, que eu represento, agradecer também esse convite e dizer que é imensamente feliz de estar aqui. E também relembrar, falar assim, algo bem importante, na verdade, é sobre essa inclusão na sociedade, né? Desse olhar da sociedade, do respeito à diversidade, né? Porque a inclusão só acontece efetivamente quando o meu aluno ele está inserido lá e eu entendo que ele faz parte da sociedade, né? Não acontece muitas vezes que as pessoas se colocam, né, como achando que o aluno é que tem que se adequar àquele lugar. Eu tenho que entender que inclusão é quando eu, sociedade, me adequo a este aluno. E daí vem a parte toda, né, de acessibilidade, né, porque hoje a gente tem, assim, vamos falar na nossa realidade, que faz parte do município, Passo de Torres, né, existe ainda muitas barreiras, né, muita falta de acessibilidade a este aluno, né, porque a gente tem hoje, nós temos em nossa PAI, existe aqui na sociedade, né, várias deficiências, né, falo em acessibilidade não só a parte física, né, sim, mas, né, visual, auditiva, pessoas com deficiência, né, cognitivo que não é preservado, que precisa. Então, assim, deixe olhar mais atento e mais carinhoso da sociedade, mais né, empático, né? mais empático, que é, né, para as coisas acontecer, porque assim, ó, a gente sempre se coloca. Hoje eu não tenho ninguém da minha família, mas amanhã eu posso ter. Então, assim, eu sempre tenho que pensar, né, quem é parte da sociedade aí, dessas políticas públicas aí que existem, né, que tantas políticas públicas, pensem que eu posso ter um filho, um sobrinho, um neto, alguém, né, da minha família que necessita, né, e eu falo em políticas públicas em relação a tudo, né, parte social, parte financeira, de ter um olhar mais atento para as APAEs. A nossa APAE aqui, né, ela é uma APAE muito boa, tem uma estrutura física maravilhosa, nós temos equipes maravilhosas, multidisciplinar, mas ainda necessitamos, hoje ainda a gente comentou, uma das necessidades, eu deixo aqui uma necessidade grande, que é um transporte escolar da instituição, próprio da instituição. E é um transporte que, hoje, assim, eu passei por várias APAEs, moro na Praia Grande, da nossa região aqui, a única PAI que não tem transporte escolar da própria instituição. Então, ela necessita desse transporte do município para trazer e levar os nossos alunos para a PAI. Então, assim,
né, alguém, né, ou a sociedade, ou alguém aí das políticas públicas aí que tenha esse olhar mais atento e que tenha mais cuidado essa parte de acessibilidade, né, de arquitetura aí, para estar recebendo essa pessoa com deficiência. Então, eu agradeço muito, em nome da instituição, deixo meu abraço a todos e a todas, e também me mostro à disposição, e a porta da PAI está sempre aberta para visitação. Muito obrigada. Gente, o nosso programa vai ao ar novamente amanhã pela rádio, às 17 horas. Então, Ok. as pessoas podem acompanhar de novo pelas ondas do rádio ou no aplicativo da rádio, que é só baixar lá no Google App, o App Store. Eu sempre me confundo com esses. Então, um beijo grande e até o próximo Caminhos da Inclusão. Muito obrigada. Você ouviu na Cultural FM Caminhos da Inclusão. Cultural